Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, meu irmão, minha irmã. Obrigada por estar presente aqui, conversando com a vovó. Embora eu não escute a sua voz, mas eu tenho recebido os seus comentários. Obrigada. Estou aqui passeando pela minha história e quero lembrar dos fatos que vêm em sequência. Você já conhece o que se passou comigo nos anos 80, foram anos de bênçãos, de conquistas para os nossos filhos, e nós vivemos esses anos com muita gratidão no coração. Depois entramos na década de 90. Essa década trouxe provações, trouxe momentos de tribulação, trouxe mais experiência na presença de Deus. É interessante quando a gente fala nos vales escuros da vida e a gente não consegue ver a beleza dos lírios que crescem nesses vales. Foi nessa década de 90 que Deus me forjou como filha e guerreira dele para lutar neste mundo tenebroso. Foi nessa década de 90 que ele me ensinou tantas coisas que eu não conhecia. E ele se revelou de uma maneira tão profunda, tão linda. Eu quero continuar falando, não da minha história, mas da história de Deus na minha vida. É isso que me dá alegria. É isso que pode realmente surtir efeito na sua vida. Na década de 90, eu estava já com os filhos casados, nós estávamos já sozinhos em casa, eu e meu marido, e começamos um outro ministério. Em 92, a minha mãe veio morar na casa do meu irmão e da minha cunhada. Eles com um coração muito generoso, muito grande, acolhedor, e também com a mente um pouco esquecida das coisas que já tinham vivido, trouxeram a mamãe para a casa deles. Logicamente que era uma atitude bonita, elogiável, mas de certa forma muito perigosa no sentido de relacionamentos. E assim ela veio morar com meu irmão e minha cunhada. Foi um tempo de provação, sim. Durante esse período, Deus já vinha falando ao meu coração de algumas coisas, como seja do espírito que rondava a vida dela, que estava usando minha mãe, e o espírito que Deus se referia era espírito de engano, destruição e morte. Aos poucos eu fui entendendo cada coisa. O espírito de engano seria aquele que estava fingindo o que não era verdade. Mamãe parecia uma serva do Senhor. Ela decorava com facilidade os textos da Bíblia, ela fazia oração, gostava de cantar os hinos e tinha o invólucro de uma mulher temente a Deus, da maneira como a gente podia vê-la. No entanto, o espírito de engano permitiu que ela fizesse tudo isso e ela não vivesse isso que ela falava e que ela demonstrava. E por isso mesmo, ninguém se atrevia a imaginar que ela tinha um problema espiritual profundo e que ela precisava ser liberta. Nossas orações eram em torno do temperamento dela, da saúde mental, pensávamos sempre nessas áreas. No entanto, havia problemas espirituais e eles precisavam ser sanados. Nós tivemos muitos momentos difíceis, muitas coisas aconteceram. Lembro também que nessa revelação de Deus sobre espírito de engano, destruição e morte, destruição eu vim entender em seguida como destruição de vínculos. Na companhia dos filhos,
Geralmente, esse espírito imundo fazia com que houvesse destruição de vínculos entre nós. O meu irmão era uma pessoa da minha geração, da minha família origem, que eu amava muito, muito. E gostava dele e sentia-se aquele bem no coração. No entanto, o destruidor de vínculos veio para destruir todos os vínculos que era possível destruir. A um determinado momento, houve uma reação forte, houve uma ingerência dentro do lar do meu irmão, houve uma manifestação grotesca desse espírito imundo e que foi alcançando e derrubando a muitos. Em determinado momento, eu me lembro que no aniversário, a minha cunhada preparou um bolo muito bonito, grande, em comemoração ao meu aniversário de meu irmão, porque nós aniversariávamos bem pertinho, em janeiro, 7 e 11 de janeiro. Então estávamos ali, eu me lembro que eu dei um abraço nele bem profundo e disse: não permita, meu irmão, que mamãe nos separe. Eu dizia mamãe, mas eu sabia que era o espírito que a acompanhava. Ele disse: não vai conseguir de jeito nenhum. Infelizmente ele não se baseou que ele precisaria de Deus para que não conseguisse essa destruição. E acontece que aos poucos foi minando de tal maneira que eu não fui permitida mais de visitá-lo nem de estar com ele durante mais de 2 anos. E num determinado dia 7 de janeiro, meu aniversário, eu recebi a comunicação que meu irmão havia falecido. Foi realmente um golpe muito grande, muito grande. Às vezes a gente pensa que Satanás venceu, que ele saiu vitorioso, mas Deus prepara a vitória. Deus prepara a vitória. E na verdade eu senti naquela hora, como sentiram os discípulos quando viram Jesus preso naquela cruz. Tudo havia acabado. Estávamos derrotados. Mas não se lembravam que haveria o 3º dia da ressurreição. E foi muito difícil. Eu realmente passei por momentos difíceis. Foi um vale muito escuro, muito escuro. Um dos vales mais escuros que eu passei na vida. Mas eu louvo a Deus pelo vale escuro, porque eu consegui encontrar lírios perfumados dentro daquele vale. O lírio do perdão, o lírio do amor, o lírio da compreensão, o lírio da força, da renovação. E assim eu consegui sair daquele vale escuro, guiada pelo perfume daquele lírio maravilhoso, porque o Senhor Jesus é o lírio dos vales. Ele me tirou dali. Foram momentos muito difíceis e eu tenho evitado inclusive de falar nessas coisas, mas eu quero ver agora, junto com a minha família, os pontos positivos que Deus colocou nessa história. Realmente eu não tinha menor conhecimento das coisas espirituais. O próprio Paulo já falava na carta aos Efésios: a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pensando sobre isso é que eu comecei a buscar de Deus a armadura, aquilo que me capacitaria a lutar contra o inimigo. E foram muitas coisas que aconteceram, mas eu quero deixar aqui uma palavra para você. Sem Jesus, você não vence. Sem Jesus,
Os vales são escuros e profundos, e você não vai encontrar os lírios, porque Ele é o lírio dos vales. Sem Jesus, a nossa vida está fadada à destruição. Que seja para o nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para sempre. Amém.